e a anistia, a votação da anistia ficar de fora e não se mexer mais com o STF, ou seja, se o Bolsonaro for o fator de exclusão de um possível acordo e todo o resto o Brasil ceder e o governo dos Estados Unidos concordar com isso e deixar o Bolsonaro de lado nesse acordo, qual que é o plano de vocês, o que vocês pretendem fazer em relação a isso? Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Agora, você fala em sinalização, Eduardo, mas você sabe, obviamente, que existe dependência entre os poderes e o poder executivo, por exemplo... Onde? No Brasil? Sim, existe. O Poder Executivo, Eduardo, ele não pode interferir numa decisão do Judiciário. Você sabe que funciona dessa forma, né? Então, o Poder Executivo não pode... o Poder Executivo não pode chegar no Judiciário e falar, suspende aí o processo contra o Bolsonaro. O Poder Legislativo também tem limitações do que ele pode fazer em relação a processos que estão correndo no STF. Então, de que forma você acha que o Poder Executivo, que é quem cuida das negociações comerciais, pode dar uma sinalização para o governo Trump, para que o governo Trump aceite começar a fazer negociações? Você percebe Primeiro, que... eu acho que o poder... Na verdade, o problema não está no executivo, está no judiciário. E o judiciário pode fazer o que eles quiserem. O judiciário não está julgando uma pessoa comum sem foro por prerrogativa de função originariamente na Suprema Corte? Eles não estão colocando aí, querendo quase... Colocou, né? Meu pai em regime semiaberto, sendo que ele cumpriu com todas as medidas impostas pelo Alexandre de Moraes? Eu estava dentro do Congresso, eu vi isso, eu sou testemunha viva, de deputados vindo falar comigo por ocasião da permanência, né, na votação da Câmara, da permanência da prisão do Daniel Silveira, me dizendo, poxa, meu líder recebeu uma chamada ali de um integrante da Suprema Corte, essa aí não vai dar para ajudar não, mas me falaram que a prisão vai ser só por 2 semanas do Daniel Silveira. Isso não existe independência dos poderes. Barroso, presidente do TSE, entrou na Câmara dos Deputados, no Congresso, e convenceu 11 presidentes de partido a mudar o posicionamento com relação ao voto impresso. Vocês não podem, não dá para você admitir no mundo fático. Veja que o debate aqui não é uma questão de opinião, Diogo. Por máximo respeito que você tenha para mim, eu tenha para com você. A gente não está baixando o nível do debate. Mas eu estou enxergando um mundo onde para mim é muito claro que não existe essa dependência. E eu estou citando aqui alguns casos e poderia passar a noite inteira aqui citando. Não existe essa independência. Então o Alexandre de Moraes ele tem total poder de desfazer tudo aquilo que ele está fazendo. Mas ainda que ele não queira fazer isso, eu estou falando, o Congresso dá um primeiro passo aprovando uma anistia, ou pelo menos colocando em votação. Mas nem isso será possível, porque o Moraes, ele ameaça, tal qual um gangster. Quando eu coloquei ali na minha... Ele juntou isso nos autos agora, né? Botou no meu processo, pedindo mais de 12 anos de cadeia para mim, quando eu tuitei, né, uma postagem, né, fiz uma nota falando que ele se comporta como um gangster. E ele achou isso muito ofensivo e colocou dentro do inquérito. Né, como se eu estivesse me preocupando com os inquéritos que ele fosse abrir. Mas, enfim, você vê que o comportamento dele não permite o funcionamento das instituições brasileiras. Estamos diante de uma crise institucional severa, que agora está tendo repercussão comercial. O Brasil está caminhando, está flertando com o abismo num momento muito sensível. Vocês vão ver o Brasil, se não conseguir resolver essa questão nas próximas semanas ou nos próximos meses, receberemos o tratamento da Venezuela. E o pior ainda está por vir. Não creiam vocês que o Trump, e aí a minha opinião, tá? Conhecendo um pouquinho do mundo Trump, como eles dizem aqui, que ele vai reconhecer uma eleição no Brasil onde o líder das pesquisas, né, da oposição não participa. Nem ele, nem o filho dele, onde vários, né, candidatos vão ficar inelegíveis, é só esperar chegar mais perto da eleição. Isso daí não é democracia. O Brasil está se nivelando com a Venezuela. E assim que esse regime se consolidar, Deus queira não ocorrerá, mas se esse regime se consolidar, aí sim, o Trump pode tarifar em 100%, pode mandar Magnitsky para cima do Moraes e de todo mundo de Brasília, que aí não vai adiantar nada. Como que você... eu agradeço ao presidente Trump. Como que você avalia a atuação do governador Tarcísio de Freitas nesse episódio, Eduardo? O governador, inclusive, esteve nos dias seguintes pedindo para o STF liberar o passaporte, houve essa informação divulgada na imprensa, as declarações... Recebeu empresários também? Recebeu empresários, né, que, principalmente em São Paulo, que estavam muito preocupados, e ele se manifestou a respeito disso. Como você avalia a posição e a maneira como ele reagiu?
Ô, Diogo, antes da gente entrar no Tarcísio, só responder a sua pergunta do Lula também, rapidinho, o Lula pode ajudar muito nesse processo. Ele não é o principal responsável, mas ele pode ajudar muito nesse processo. Como é que ele pode ajudar? Parar de fazer cagada. Se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar a empresa americana, se ele parar de dar declaração dizendo que vai taxar dividendo, parar de tentar retaliar para brigar contra a maior potência do mundo, parar de querer atacar as big tech como forma de retaliação, isso já vai ajudar muito. A outra coisa que ele poderia fazer, muito claramente, muito diretamente, era se posicionar em favor da anistia. Porque tenho certeza que se ele se posicionasse em favor da anistia, o Congresso teria muito mais facilidade de passar um projeto de lei, que é o primeiro passo, não é condição suficiente, mas é condição necessária para que o Brasil entre na mesa de negociação. Resposta curtinha, vai para o Tarcísio aí. Eduardo, contigo. A questão do Tarcísio ficou bem clara, né? Não tem grandes problemas, mas ele tem um pensamento, né? Ele acredita que ainda dá para dialogar com esse regime. Eu acho que não dá para dialogar. É por isso que a gente tem que chegar em uma posição mais forte numa eventual mesa de negociação. Ele acha que você conversando, enfim, reduzindo os ruídos, etc., isso daí vai ser o nosso ponto de divergência, porque eu já vi isso no passado. Não adianta, não é um problema de moderação, de fala e etc. Se a Madre Teresa de Calcutá tivesse, ao invés do Bolsonaro, né, sido presidente do Brasil e tomado as medidas que Bolsonaro tomou, né, por exemplo, colocando recorde de lucro das estatais e quebrando a perna de muito corrupto, ela seria igualmente perseguida. Iam falar que a Madre Teresa de Calcutá é nazista, fascista, sexógena, misógina, homofóbica e tudo isso. Então, para mim, é muito claro que não existe mais espaço para negociação. Se negociação adiantasse, a gente teria pacificado o Brasil com a cartinha do Temer. Né? Depois daquele 7 de setembro, Bolsonaro sacrificou imensamente seu capital político, né? Acreditava-se que fossem acabar os inquéritos e nada disso ocorreu. O Alexandre sempre dobra a aposta. É por isso que o Paulo bem disse, quando a gente senta aqui para conversar com as autoridades americanas, a gente até avisa, fala, olha, ele provavelmente vai dobrar a aposta. Isso já está precificado no nosso projeto. É por isso que está caminhando de uma maneira maestral tudo que nós imaginamos. E a gente vai seguir esse passo a passo. Né? Se for necessário, né? Como é que o Paulo Figueiredo fala, né? Vai incendiar a floresta inteira? Como é que é, Paulo? Para encontrar é uma frase do Cavaleiro das Trevas, né? O Michael Caine, personagem do Alfred, discutindo com o Bruce Wayne, onde ele pergunta, né, como é que vocês pegaram no final o bandido de Burma, né, da Birmânia? E ele fala, a gente teve que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmânia. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes. Mas a floresta inteira é o Brasil. É necessário, né? O lema do filme, né, a moral que o filme passa, é que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Mas só para complementar... Não sei se vocês ouviram, o Diogo perguntou, a floresta inteira, a floresta inteira é o Brasil. Só para complementar, para não deixar passar a questão do Tarcísio. É o establishment. Justiça, né? Mas o Tarcísio, ele é um grande gestor. Né? Ele é uma pessoa que é próxima do presidente Bolsonaro. Ele tem várias qualidades. A gente vai convergir em vários pontos, no ponto de economia, né? De mais liberdade, para a questão do empreendimento, né? Pautas de privatização também dá para colocar adiante. Mas na questão de lidar com outros poderes, a gente certamente não acredita nas mesmas coisas. Né? O Tarcísio, por exemplo, ele nomeou para o seu secretariado, né, pessoas que fizeram parte da prefeitura do Fernando Haddad, no primeiro escalão do seu governo. Eu jamais faria isso. Jamais. Pessoas que têm conexão com a esquerda, né, com o PSOL, etc. Isso daí vai entrar no nosso ponto de discordância. Mas eu não tento dizer quem é que é o dono da verdade ou qual a opinião que está certa ou que está errada. Nós, políticos, a gente delega isso daí para o eleitor. O eleitor é que vai saber formar o julgamento dele. Eu queria saber, né, se as pessoas que estão nos assistindo se acham que dá para dialogar com o Alexandre de Moraes, se dá para arranjar o meio termo, se eu baixar a bola aqui, se o Paulo Figueiredo parar de falar do Alexandre de Moraes, se isso vai melhorar as coisas, ou será que pela 10ª vez o Moraes vai retornar dobrando a aposta? Acabou de jogar aí, né? O Brasil é o único país do mundo que está respondendo tarifa com prisão, com mais censura. Ontem a gente viu, né, 2 velhinhas voltando para a cadeia porque descumpriram as medidas do Alexandre de Moraes. Uma estava aqui, né, estava lendo agora, para fazer pilates, a outra nem sei qual que é. Gente que ele está falando tem risco de fuga, cadeirante de roda, né, deficiente físico, com risco de fuga do país, que ele está jogando no regime fechado. Eu não posso traçar, né, uma estratégia para combater essa pessoa utilizando a mesma régua moral da minha moral. Eu tenho que precificar que esse cara é realmente um psicopata. Esse cara consegue fazer coisas que, assim, ele só consegue justificar no mundo dos valores dele.
Eu jamais conseguiria fazer isso. Uma pessoa do MST, do PSOL, etc., fazer o que ele está fazendo, né? De medida cautelar, proibir o pai de falar com o filho. Enfim. Vocês sabiam que o Donald Trump tem um livro sobre negociação, não? Eduardo, falar disso? Eu ia falar nisso, Paulo. Posso emendar a pergunta em cima do livro? The Art of the Deal. Eu tava com a pergunta engatilhada aqui, eu vou fazer uma pergunta baseada nisso. Eu queria que vocês tentassem fazer uma análise de um cenário futuro possível, tá? Justamente nesse livro do Trump, que é um livro bem interessante para entender como funciona a maneira como ele negocia, né? E tem um filme muito bom também, eu não sei se é Amazon Prime, que saiu sobre o Trump também, que mostra como ele aprendeu a negociar e a maneira como com quem ele aprendeu, e né? com quem ele aprendeu, isso. O grande mestre dele, que era um cara assim, que as pessoas podem ver o filme, eu não vou aqui... Chamou aprendiz, né? Chamou aprendiz. Não vou qualificar o mestre do Trump, né? Na carta que foi mandada na primeira vez, a que foi publicada, que citava o ex-presidente Bolsonaro, logo depois teve uma notícia de uma investigação comercial no Brasil, que acontece nos Estados Unidos também, né? Que os Estados Unidos vão investigar vários setores da economia brasileira. Se a gente tirar, Vilela, a espuma do debate político e olhar bem o que está sendo pedido ali, o governo dos Estados Unidos, ele cita, para além da questão do Jair Bolsonaro, várias coisas que são, na verdade, os interesses da economia americana no país. Tá expresso ali. Então, setor de madeira... Isso, seção de madeira, a parte dos dados aqui no Brasil, que os Estados Unidos reclamam que a gente não manda dados suficiente para eles, querem todos os nossos dados, né? É uma reclamação, tá escrito ali na investigação, né? A questão do etanol, que a gente taxa muito o etanol que vem dos Estados Unidos, então que eles querem que taxe menos para vender mais barato aqui, eventualmente penalizando os nossos produtores de etanol. A questão do Pix, porque a Master... Por que o Pix entrou? Isso que eu queria entender. O Pix entrou por uma questão muito simples, né? A gente tem aí os grandes operadores, né, do cartão de crédito. Eu até fiz uma conta aqui pra gente ter uma ideia. Estão perdendo muito dinheiro. Visa, Mastercard, WhatsApp Pay, PayPal, Stripe, todo mundo que quer. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Todo mundo que quer essa grana toda, a gente tá falando de movimentação do Pix em 2024, uma movimentação só no ano passado, tá? De 26 trilhões de reais. Se você pegar, Vilela, eu fiz um cálculo rápido aqui, se não existisse o Pix e a maquininha da Visa, da Elo, sei lá o que, cobrasse lá a média que cobra, né, que é 3% por transação dos comerciantes no Brasil, se em vez de usar o Pix, o brasileiro estivesse usando ainda só essas empresas, essa galera deixou de faturar 720 bilhões de reais no Brasil em 2024. Você acha que é por que os caras estão vindo pra cima do Pix? Me parece meio óbvio, né? Então, só pra terminar aqui, são vários pedidos, né? Setor de madeira, setor de dados, setor de etanol, setor do Pix, setor de redes sociais. O Bolsonaro como eles falaram, uma das equações, né? O próprio Paulo falou, o Trump é o cara que coloca tudo na mesa, todas as opções, depois vai analisar. Eu queria entender de vocês dois o seguinte: se houver num cenário futuro de médio prazo uma negociação possível e o Brasil abrir, né, consentir, né, a afrouxar, se render para os Estados Unidos em vários desses setores, setor de madeira, setor de dados, setor de etanol, setor de maquininha de cartão, etc e tal, e a anistia, a votação da anistia ficar de fora e não se mexer mais com o STF, ou seja, se o Bolsonaro for o fator de exclusão de um possível acordo e todo o resto o Brasil ceder e o governo dos Estados Unidos concordar com isso e deixar o Bolsonaro de lado nesse acordo. Qual que é o plano de vocês? O que vocês pretendem fazer em relação a isso? Demori, eu acho que eu sou o único brasileiro de todo o país que fechou 3 contratos com Donald Trump. 3. Sou o único que negociou na mesa com ele por 3 oportunidades. E eu digo para você, nada disso que você está vendo aí é o que o Trump quer. E aí eu faço para você, eu anotei algumas frases interessantes aqui do The Art of the Deal. Eu tenho uma cópia aqui assinada pelo próprio Trump. Mas ele diz, eu vou traduzir aqui meio que ao meu estilo, tá? Ele diz assim: o meu estilo de fazer negócio é bastante simples e direto. Eu miro muito, muito alto. Então eu continuo pressionando e pressionando até eu conseguir o que eu quero. Outras frases do livro de Donald Trump. Quando alguém te desafia, reaja. Seja brutal e duro. Outra frase do livro dele. Você não pode ter medo.
faça o que tem que fazer, mantenha a sua posição firme e o que tiver que acontecer, acontecerá. Outra frase do livro dele: eu sempre entro em um negócio antecipando o pior. Se você se planejar para o pior, se puder viver para o pior, o que for bom vai se resolver por conta própria. Então, são frases do livro dele que mostram um estilo de negociação. A investigação da seção 301, e se você for estudar o que significa uma investigação da seção 301, é que ela é o caminho para que o presidente faça o que quiser com o Brasil. E ele vai botar todas as cartas na mesa. Mas o que é claro, e nós estamos apostando nisso e dispostos a nos colocar à disposição nesse sentido, é que caso o Congresso caminhe com a anistia, ela é a condição necessária, mas não suficiente, para que se inicie uma negociação. E nós estamos dizendo aqui, nós estamos colocando nossa reputação no ar, a reputação das pessoas que conduziram esse processo até aqui, para dizer a vocês, se for dado esse primeiro passo, será levar. Nós fazemos questão de fazer essa aproximação, e o Eduardo deixou isso claro agora há pouco, para que seja feito um acordo entre Brasil e Estados Unidos. Mas se for ao contrário, Paulo... Acha, essa hipótese fantasiosa, se houver um Brasil entrega Pix, se houver um acordo em todas... Não, mas se houver um acordo em todas as outras áreas, mais ou menos bom para o Brasil, para os Estados Unidos... Não, mas esse é um cenário fictício. Você não sabe porque você não sabe o que o Trump vai decidir. Ele pode decidir isso. Você acha que o Brasil vai propor isso? Vai acabar com o Pix? Não vai poder preservar o Alexandre de Moraes? É isso? Não, você acha que isso é uma... Não, só um pouquinho. Uma troca. O que foi feito com China, com Canadá, com México, com Colômbia, sempre se chegou em um meio termo. A China abriu um pouco a questão das terras raras, mas manteve tarifas mais altas. Na China? O Brasil pode fazer uma negociação e abrir um pouco aqui, abrir um pouco lá, e a questão do Bolsonaro ficar de lado. Se isso acontecer, o que vocês farão? O que o Trump disse que ele queria na China? De novo, se isso acontecer, qual é a medida de vocês? Se o Bolsonaro ficar de fora... Concreto. Porque os entrevistados aqui são vocês. Os entrevistados aqui são vocês, Paulo, não a gente. O Paulo quer te mostrar, Demônio, por que isso não vai acontecer? Eu acho que vale. O que o Trump queria na China era que fosse reduzida a tarifa para produtos americanos. Item número 1. Item número 2, acesso aos minérios raros chineses. Ele saiu da mesa com o quê? Acesso aos minérios raros chineses e redução da tarifa para produtos americanos. O que ele queria com o Petro? Ele conseguiu com o Petro, que era acesso que a Colômbia aceitasse a deportação de bandidos mexicanos que o Petro ameaçou. O Petro escreveu depois uma cartinha de desculpa, uma coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Não, desculpa, Trump, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer. Então, se você pegar todas as negociações México, Canadá, que o Trump Ucrânia... OTAN, pega a negociação da OTAN. O que o Trump queria com a OTAN? Queria que a OTAN aumentasse o gasto dos seus países membros em até 2%, que assinasse um compromisso para que aumentasse para 2% do PIB. O que a OTAN fez? Aumentou para 5%. Então o Trump sai vencedor em todas as negociações. E o que ele está dizendo que ele quer agora, que não adianta, Demorir, o Brasil viver sob esse jugo e dar o Pix ou não sei o quê, porque o país vai entrar em ruína econômica. Num país que vive sob uma ditadura, a economia vai para o vinagre de qualquer forma. Só quem ganha dinheiro são os amigos do rei. Então você está dizendo que não vai haver negociação. Quem vai ganhar dinheiro vai ser o escritório dos ministros do STF. Não vai haver negociação se não tiver a questão do Bolsonaro na mesa. É isso. É impossível que haja uma negociação sem se negociar a liberdade do Bolsonaro. É isso. Não é liberdade do Bolsonaro, essa premissa é falsa. Não. A anistia não é para o Bolsonaro, a anistia é para os fatos, a anistia é para todos os brasileiros que hoje têm medo de se expressar. A anistia é para a senhorinha presa, a anistia é para mim, o que inclui o Bolsonaro. A anistia é para o Rodrigo Constantino, a anistia é para o Felipe Martins, que você apoiou aqui, que disse que está errado contra ele. A anistia é contra todos e também inclui o Bolsonaro. Perfeito. Em favor do Bolsonaro. Sim. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua.
Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.